Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 20 de junho de 2022. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. A palestra de hoje será feita pela Estela, A Felicidade Não É Deste Mundo, capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Vou passar alguns recadinhos. Eu peço por gentileza que desliguem os celulares, porque eles atrapalham a vibração da casa. As ondas, eles atrapalham o trabalho da casa. A máscara é opcional. Se vocês verem que alguém estiver com gripe, alguma coisa, é seguro que utilizem a máscara. Mas no caso agora ela é opcional. Nós estamos abrindo o nosso bazar agora todas as segundas-feiras a partir das 18 horas. E às quartas-feiras, das 14 às 17 horas. E nós continuamos aceitando doações para o nosso bazar, se forem roupas que elas estejam em ordem, limpas, e se forem algum objeto também que seja um objeto que possa ser utilizado. Nós aceitamos também a doação de lã para os quadradinhos do amor, que nós efetuamos mantas, né? E também lãs de bebê, que nós fazemos também casaquinhos e sapatinhos de lã. E nós agora também iniciamos a doação de alimentos não perecíveis, solicitando a doação de alimentos não perecíveis, que nós iremos fazer cestas básicas para oferecer a quem necessita neste momento. E nós também teremos agora no mês que vem, dia 16 de julho, o nosso arraiá. O Arraiá do Recomeço, que é a festa julina. E nós estamos vendendo convite na secretaria. Se vocês precisarem de mais informações, elas têm lá para passar para vocês. Eu agora, tem mais recadinhos aqui. A importância de vocês fazerem o evangelho uma vez por semana, porque nesse caso o evangelho ele continua na sua casa com o tratamento que vocês têm aqui na casa. E agora essa semana também nós temos a live de quinta-feira, que ela é feita ou pelo Aidar ou com a Vanice. Acho que agora acabaram os recadinhos, acabaram. Eu vou ler então Jesus no teu dia a dia. E ele diz aqui: não se pode muito. Não podemos muita coisa, quando o obsidiado prefere a vida desregrada. Não podemos muita coisa, quando o alcoólatra se compraz no vício. Não podemos muita coisa, quando aquele que sofre pelos erros cometidos não quer mudar de vida. Não podemos muita coisa, quando a pessoa amada prefere não ouvir nossos conselhos. Por maior que seja o nosso desejo, não podemos mudar a força. Aqueles que amamos. Mesmo nós que já habitamos há algum tempo o plano espiritual, não temos poder para modificar a conduta daqueles que amamos e que ainda permanecem no corpo, a menos que eles se decidam pela mudança interior. Uma mensagem através de um médium, uma intuição no momento difícil, uma conversa durante o sono do corpo, são os únicos recursos disponíveis que podemos utilizar para ajudar os que ficaram no corpo. Portanto, meu amigo, não queira viver a vida do outro. Apenas ore e aguarde a iniciativa da pessoa amada para que possa fazer mais. Então, é uma bela reflexão, né? Então, agora nós vamos fazer uma prece para iniciar os nossos trabalhos. Então vamos nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um dia de tarefa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu passo a palavra à Estela. Boa palestra a todos. Não precisa. Boa noite a todos. É sempre com muita satisfação que, quando eles me convidam para uma palestra, eu gosto muito de vir aqui falar. E é lógico, né? Depois de Chico ali, depois de todos eles com tanto ensinamento, né? A gente vê que nós estamos ainda muito aquém de todos os ensinamentos que ele colocou. Mas o importante sempre é que a gente estude, que a gente busque, que a gente procure, né? Que nós estamos ainda aqui num patamar de tentativas, né? Tentativas e erros, né? E essa casa também tem os estudos e é muito importante que vocês leiam, que procurem o Evangelho, a codificação, ou perguntem a outras pessoas as dúvidas, porque aos poucos um vai ajudando o outro. Não somos sabedores de tudo. Um sabe um pouquinho, outro pouquinho. Quando a gente junta, a gente consegue melhorar a caminhada terrena de cada um, né? E aproveitando também o gancho que ela falou do Evangelho no Lar, é muito importante o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é aquela luzinha que a gente acende toda semana na nossa casa, que brilha ao redor, ao entorno de toda a nossa casa. Um dia, se houver possibilidade, a gente vem fazer uma palestra sobre o Evangelho no Lar e vocês veem a importância. Às vezes a gente só comenta, Evangelho no Lar, eu vou lá 5 minutos, 15 minutos, vou ler. Não, gente. Aquele compromisso daquele dia, aquele horário, muitas coisas estão ao nosso entorno, muitos anjos guardiões, amigos, protetores, né? E muitas outras pessoas desencarnadas também estão ali, procurando aquela luz e o conhecimento do Evangelho. Porque se a gente faz uma leiturinha do Evangelho, a gente explica mais ou menos o que está falando ali, e em voz alta, mesmo que você esteja sozinho, em voz alta, porque ali outros estão escutando e ali é um ponto onde os nossos amigos das caravanas socorristas espirituais estão ali também, para levar aqueles que estão na nossa casa, que a gente carrega por onde a gente anda, né? Mas que eles também precisam seguir adiante rumo à evolução. E os que não entram dentro da nossa casa, mas estão por fora da nossa casa, mas também escutando as lições que a gente está colocando, né? E os mentores emanando muita luz para que as pessoas queiram evoluir e se melhorar, né? Porque a gente está numa jornada aí de conhecimento. Quem somos nós, né? Somos pequenininhos ainda, como ele disse ali, na quantidade de reencarnações que a gente tem. Somos todos uma família universalizada, como ele disse, e a realidade, né? Quantas vezes nós já se reencontramos? Desde que o mundo é mundo, né? E deste planeta, mas quantas outras moradas existem na casa do nosso Pai, né? Então, se hoje nós estamos aqui, é porque todos nós juntos e reunidos estamos para aprender alguma coisa, né? E é isso que a gente vem aqui tentar colocar para todos vocês. Então, hoje, como a nossa amiga ali falou, o tema é: a felicidade não é deste mundo. Né? Aí você já pergunta assim, mas eu não sou feliz, né? O que é felicidade? Onde se encontra a felicidade? O que é ser feliz? Eu vou tentar seguir aqui o livro, porque nós estamos num estudo, né? Mas a gente vai saindo um pouquinho. Vou ler um trechinho e vou começar, tá? Aí ele começa bem assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todo o raciocínio possível a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. E aqui ele cita assim as 3 coisas que a gente acha que é o que traz a felicidade, né? Aí ele fala que... Já vou fugir de lá, tá bom? 3 coisas que a gente acha que é o que traz a nossa felicidade. Humana e terrena, né? Primeira delas, a riqueza, né? Porque a gente acha que se a gente for rico financeiramente, né, com dinheiro, a gente vai conseguir muitas coisas, né? A segunda coisa é o poder. Eu sou rico e sou poderoso. E a terceira é a juventude eterna, né? Olha só, essas 3 coisas juntos fazem de mim a pessoa mais feliz deste mundo atual que a gente vive, esse mundo terreno. Ser rico,
poderoso e ainda jovem, né? Por que jovem? Porque se eu sou jovem, ainda tenho muito tempo pela frente para gastar essa riqueza e para ter poder, para mandar em todo mundo. Porque a gente acha que o poder é mandar, né? E aí, então, vamos saltear cada uma delas. Então, a primeira delas é a riqueza. No Evangelho de Lucas, tem uma parábola, que é a parábola do rico. Não vou contar a parábola inteira, só um pouquinho, para vocês verem. Existia uma pessoa que era muito rica, né? Então plantava e colhia, e aí era uma plantação pequena, foi dando certo, foi uma plantação maior, aí ele fez vários silos, pegava as sementes, colocava lá e só trabalhava, e aí foi enchendo tudo aquilo, e todo dia ele queria um pouco mais, né? Então é mais ou menos como nós, né? Se hoje eu consigo uma caneta vermelha, amanhã eu quero uma azul também, depois uma preta e assim sucessivamente, e pensando só no trabalho, na riqueza e no que conseguia. E ele não gastava, não passeava, né? Não fazia nada de diferente, só aquilo. E aí ele pensava, não, amanhã eu vou fazer alguma coisa. Um belo dia ele foi dormir, com cílios cheios de sementes, né? Com muito dinheiro e muita coisa. O que aconteceu com ele? Desencarnou. E aí a riqueza ficou onde? Na terra. Porque tudo que é da terra fica na terra. Então, a gente tem que ver e perceber que nós somos depositários das coisas do Pai Eterno, né? Ninguém é dono de absolutamente nada, porque hoje nós somos dono, que nem essa parábola, de uma riqueza grande. De repente ele desencarna. E aí? Ficou para quem? Para quem estava ali, vivendo na terra atualmente. Porque a riqueza e os bens, eles são transitórios, eles giram na mão de todos nós, né? Cada hora na mão de um. Então, que vocês, quando tenham a riqueza em mãos, né? Riqueza, a gente fala riqueza, mas não precisa ser fortunas. Se vocês têm uma situação que lhe convém, que são coisas, desfrutem dela. Desfrutem da maneira melhor possível, não oprimindo o próximo, né? Auxiliando na medida do possível, mas também com os seus de casa, né? Eles diziam assim que quem tem riqueza e não gira a riqueza parada, o que faz? Não faz nada girar em torno, não gera trabalho, não gera conhecimento de outras pessoas, não gera a vontade de crescer, né, de ir adiante. É como antigamente, pegava o dinheiro, põe embaixo do colchão e dormia em cima do colchão. E aí? Né? O dinheiro mofava, teve épocas aí que mudou o valor do dinheiro e teve gente que ficou com o dinheiro lá sem valer absolutamente nada. Nem materialmente e nem ter conseguido fazer coisas ao seu entorno, né? Então essa é a primeira coisa da nossa felicidade, nós achamos ser felizes, que é a riqueza. A segunda coisa que eles colocam é o poder, né? Então agora, além de eu ser rica, eu sou poderosa, né? Sou muito poderosa. E aí a gente coloca assim, todo homem tem uma missão na Terra. O poder, ele emana uma responsabilidade muito grande. Ter dinheiro e ter poder é uma missão muito grande em cima daquele que é depositário dessa fortuna naquele momento. Como a Aidar disse na semana passada, nós estamos aqui numa sequência do Evangelho, por isso que uma coisa vai complementando a outra, tá? Como ele disse lá, as responsabilidades de quem tem o dinheiro e gera o dinheiro é muito grande. Então é melhor ser pobre do que ser rico, entre aspas, né? Porque se eu sou depositário de uma fortuna, de um dinheiro alto, eu tenho que gerir esse dinheiro e dar oportunidades para que as pessoas trabalhem, conquistem, estudam, né? Para o progresso, para a evolução terrena, né? Então a gente coloca assim, há várias formas de poderes, né? Nós, enquanto pais, temos poder sobre os nossos filhos. Pelo menos a gente pensa isso até uma determinada idade, né? Depois de uma certa idade, a gente não tem poder, a gente aprende que a gente nunca teve poder sobre eles, né? Mas a gente tem a responsabilidade de passar para eles uma educação, uma orientação, uma maneira deles seguirem bons caminhos, né? Enquanto chefe de uma empresa, de um escritório, enquanto chefe de qualquer lugar, nós temos a responsabilidade de comandar pessoas que estão ali ao nosso entorno, mas sem oprimir, sem humilhar, sem colocar as pessoas em situações de dificuldade. Porque a gente também não pode esquecer que ninguém já nasceu chefe. Um verdadeiro chefe, ele começa ali num escritório, numa empresa, aonde? Lá,
Talvez limpando um chão, talvez atendendo um telefone, talvez abrindo uma porta, talvez sendo um motorista. Ele começa por baixo. E não é por baixo, é na hierarquia, ele começa lá na primeira etapa. É como na escola. Alguém começa na faculdade? Jamais. Nós começamos na pré-escola, onde a gente vai aprendendo o beabá, né? E a gente vai constituindo uma carreira em qualquer coisa. Então, o poder sem opressão é aquilo. Eu já fui um dia office boy, por exemplo. E aí eu fui crescendo. E depois eu sou chefe de um departamento ou de uma seção. Aí quando eu era lá office boy, olha, meu chefe, ele me cutucava, ele me cobrava, ele às vezes até me xingava, ele me deixava lá fora esperando, ele me tratava muito mal. Mas agora que eu sou chefe, o que eu deveria fazer? Tratar bem meu office boy, né? Porque eu já passei pelaquela situação. O que a maioria faz? Trata pior. Porque já sabe que o chefe fazia eu não gostava, então eu vou fazer pior. Pior do que aquilo. É certo isso? Não, porque se eu já passei por tudo aquilo, se quando eu estava sendo oprimido, eu achava ruim, por que se eu estiver do outro lado da moeda eu vou fazer a mesma coisa? Né? Então, que nós tenhamos a consciência de qualquer posição que nós tenhamos sob outrem, a gente seja criaturas boas, do bem. Aí você fala, tá falando tudo isso por quê? Vocês estão falando de felicidade, né? Porque a felicidade real não é aquela da matéria, é aquela de você fazer o bem a alguém e a pessoa ficar tão feliz que te emana aquela energia que te satisfaz. Não acontece, às vezes, que a gente faz alguma coisa de bom para alguém, a pessoa agradece tanto, tanto, às vezes nem abre a boca, mas o olhar daquela pessoa é tão mais forte, é tão mais do que palavras, que te traz uma satisfação tão plena, que você fala, nossa, né, eu não fiz nada, e a pessoa já achou que eu fiz tanta coisa. Então, a verdadeira felicidade que ele fala aqui nesse mundo é porque não é bens materiais, é a felicidade que a gente doa e que a gente recebe sem nada em troca, sabe? É aquele auxílio que você dá a alguém que para você não foi nada, mas para aquela pessoa era o que ela precisava, o que ela não tinha. Quantas vezes as pessoas estão aí passando necessidade? Hoje em dia, muito, né? Sempre teve, mas cada dia parece estar pior. Nós estamos vivendo um momento financeiro no nosso país de muita dificuldade. A gente podia ter uma posição melhor, hoje já não temos tanto, então todos estamos passando por dificuldades. Então, quando alguém, às vezes, auxilia o seu próximo com qualquer coisa, a felicidade do outro é tão grande, porque às vezes ele não tinha o que comer. Aí você pensa assim, nossa, a gente tem que ajudar só quem está na rua. Abramos os nossos olhos. Talvez o nosso vizinho, que tem uma casa bela, que tem um bom carro, também está passando necessidade. Porque ele constituiu aquilo quando ele tinha uma posição boa. As coisas mudaram, né? Então, às vezes, ele também, dentro da casa dele, ele não tem nada. Não sejamos orgulhosos, né? Saibamos aceitar quando nós precisarmos de qualquer coisa. Porque no nosso plano evolutivo, esses são os obstáculos que aparecem no nosso caminho, né? Não existe ninguém nesse nosso mundinho atual, aqui terreno, que não necessite de ajuda e que não precise ajudar. Que Deus dá para nós os dois lados da moeda, pleno. Que é para eu saber quando eu preciso estender a minha mão para receber e quando eu preciso estender a minha mão para doar. São os dois lados, né? Qual é pior? Talvez seja aquele que a gente esteja passando, né? Porque uma pessoa que é honesta, trabalhadora, é muito difícil você ter que pedir, né? Agora aquele que já está acostumado a pedir, então veio mais um dinheirinho, veio mais um pacote de macarrão, tá tudo bem. Mas aquele que é trabalhador ferrenho, aquele que está ali lutando, é difícil ele encarar que naquele momento ele está passando por dificuldade. Mas eu estou trabalhando, eu estou lutando, como eu não estou conseguindo? São momentos de evolução de cada um de nós, né? É difícil, é para a gente aprender o nosso orgulho, segurar aí a nossa barra, né? Porque todos nós sempre estamos nas mesmas condições, girando, né? Sempre girando. Deixa eu ver o que mais. Aí depois que eu falei disso, também tem mais uma coisa boa, ainda bem que eu anotei aqui.
todas as etapas da nossa evolução, dessa riqueza, nosso poder, da juventude, tudo que acontece em nossa existência, Deus é tão bom e misericordioso. O que Ele faz com a gente? Ele fala, vai lá, meu filho, essa é a sua missão, mas eu não te deixo sozinho. Eu coloco ao seu entorno pessoas que te sirvam de seta nesse caminho. Pontinho de luz quando eu não sei o que fazer. Então, quando eu estou aí desequilibrado, necessitado, quando eu estou ali, como todo mundo às vezes passa, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Deus coloca no nosso caminho de duas maneiras. De maneira espiritual e de maneira carnal. Porque quando a gente vem aqui nesse planeta, a gente vem com amigos que reencarnaram conosco para nos auxiliar na nossa jornada. Assim como nós também reencarnamos, auxiliando algumas pessoas. Então, assim, todo mundo vem ajudar alguém de alguma maneira. Então, esses são os nossos amigos encarnados, que de alguma maneira aparecem do nada na nossa vida, que do nada não existe. Mas a gente, às vezes, naquele momento, aparece ali, você fala, nossa, ele me deu uma luz no caminho, né? Às vezes, num ponto de ônibus, você sentada, alguém tá do lado lá falando alguma coisa e te falou um clique, né? Você fala, nossa, era essa pontinha que eu precisava. E às vezes uma mensagem, né? Não importa. De alguma maneira Deus vai conseguir pôr isso no seu caminho. E os nossos amigos espirituais, né? Que estão também ao nosso entorno, nos intuindo, né? Porque você fala assim, eu tive uma ideia, né? Nossa, de repente me deu vontade de falar isso, ou fazer isso, ou aquilo. São esses nossos amigos intuindo a gente ao melhor caminho. Muitas vezes, a gente fecha os olhos carnais e espirituais. É como a gente fala na sala de passe, né? Se eu entrar lá na sala de passe, colocar minha mão aqui pensando assim, eu não quero nada, eu não vou receber nada. Mas se eu entrar lá na sala de passe, sentar, fechar meus olhos, elevar meu pensamento ao Pai e falar, ai Senhor, né? Eu tô aqui, que as suas bênçãos se caiam sobre mim, tudo aquilo vai fluindo, né? Vai fluindo e vai trazendo pra gente todas as energias que nós precisamos, né? Porque nós somos seres de luz. Nós buscamos a luz em nosso caminho. Então, assim são esses nossos companheiros no nosso dia a dia, nos intuindo para a gente conseguir ver aonde a gente pode ir. Vocês podem conversar com várias pessoas, principalmente pessoas de mais idade. Eles sempre têm uma história para contar do que aconteceu na vida deles em relação a isso. De repente apareceu alguém com alguma coisa que me deu uma luz. E se vocês refletirem na existência de vocês, vocês também podem ter certeza que apareceu alguém dando um cliquezinho num momento de dificuldade. E a gente também pede, né? A gente pede muito. A gente pede ao Pai, Ele está sempre ajudando a gente. Por isso que eu falo, cuidado com o que se pede. Porque de uma forma ou de outra, aquilo vem no nosso caminho, se for de nosso merecimento, né? Então, eu falei da riqueza e falei do poder. Agora eu vou falar da juventude. E vou ler um trechinho, como nosso amigo Chico estava ali, falou de Emmanuel. Parece que eu já até sabia. Eu trouxe um trechinho do livro de Emmanuel aqui que eu vou ler para vocês, que é da juventude. O livro é Religião dos Espíritos. E ele fala sobre a juventude, sobre os jovens. Um trechinho só, tá? Ele diz assim: há um mapa de orientações respeitável que trazem das esferas superiores a transparecer-lhes do sentimento na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre que neles espera a redenção do futuro. Diante de todos que recomeçam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Então, o que está dizendo aqui? O que é o jovem? Todos nós já fomos jovens. Foi ontem a nossa juventude, né? Mas todos nós já fomos jovens. O que a gente, quando jovem, acha? Que tudo a gente pode, né? Eu vou mudar o mundo. Minha mãe não sabe de nada. Imagina, lá na escola aquela professora não sabe o que está falando. Porque eu sou jovem e eu posso mudar o mundo. Agora, se eu for jovem e for rica, aí eu vou mudar 10 mundos. Não vai ser só esse mundo, não. Porque o jovem acha que pode tudo. Falta nele as experiências de vida, os labores, né? E tudo que acontece. E aí que ele fala aqui no final assim, a juventude, quando a juventude é desamparada, quando a juventude não é orientada, que eu coloquei ali no poder dos pais, né? O poder dos pais é importante nisso. A orientação aos nossos filhos é que fazem essa juventude não ser desamparada.
né? E nem deslumbrada. Quanta gente vê por aí, né? Um pessoalzinho rico aí e jovem que sai pisando em todo mundo, achando que ele é o dono do mundo, o dono da felicidade, o dono... E depois, os ensinamentos da vida nesse caminho fazem ele cair de um pedestal, assim, de um abismo, né? Mas ele vai aprender. Por quê? Porque a gente veio aqui para evoluir através de ensinamentos, das quedas livres que nós temos, dos tropeços que a gente tem e das elevações, das coisas boas também. Então, é muito importante que a gente oriente os nossos jovens para que as gerações futuras sejam melhor do que a nossa. Que nós, enquanto jovens, talvez perecemos, mas através do conhecimento, da luta, da busca, a gente foi se melhorando, né? Mas tem gente que não se melhorou. Tem gente que tá aí com, vou falar bem mais do que eu tenho, com 70 anos, que ainda não aprendeu nada, né? E a gente com 50 também não aprendeu muitas coisas. Mas a busca do conhecer e do saber nos faz melhorar, porque a nossa reforma tem que ser íntima, é interna. Eu posso vir aqui falar um monte de coisa, se lá na minha casa eu não fizer isso, o que está adiantando? Está adiantando assim, vocês estão escutando talvez melhor de vocês, mas eu tenho que melhorar a mim. Seria uma inverdade a gente falar várias coisas e fazer totalmente diferente daquilo. Então, se eu não sei o que eu falo, é melhor eu ficar calada, né? Porque eu posso falar besteira e posso fazer besteira maior ainda. Na nossa trajetória evolutiva, nós somos a todo instante exemplos para todas as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Então hoje eu estou aqui fazendo uma palestra, já dei aula, já fiz várias coisas, já tive comércio, muita gente me conhece pela rua. Tá todo mundo observando a minha criatura, o meu ser, né? Se eu fizer um deslize muito grande, o que vocês vão falar? Nossa, a Estela foi lá, falou tanta coisa e agora aqui está fazendo isso ou aquilo. Então saibamos que quando a gente tem o conhecimento, junto com ele vem a responsabilidade. Então é melhor você ser ignorante, simples e ignorante, porque ele não tem responsabilidade sobre nada, né? Então saibamos que nós temos que ver, compreender e aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Por que tudo isso? Porque a escala de reencarnações está muito lá complicadinha, né? Que eu brinco sempre que antigamente o povo tinha 10, 12 filhos, né? Nossos bisavós, avós. Era difícil quem tinha só meia dúzia, né? Tinha muito mais do que isso. Então estava mais fácil reencarnar. Pra gente vir aí nossas expiações, coisas que a gente já fez. Mas hoje em dia, gente, aponta aí os casais. É um filho, é 2 no máximo. E tem gente casando aí que não quer nenhum. Que optou pelos animaizinhos, que são seres maravilhosos também. Mas, né, não são seres... Nós não demos oportunidade para as criaturas virem reencarnar. Não estou falando que a gente tem que ter meia dúzia de filhos, porque a situação hoje em dia é diferente do que era antigamente. Mas assim, então vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui hoje para tentar nos melhorarmos de alguma maneira. Aproveitando o gancho que estavam falando aí na palestra de Chico, dos 50 anos aí que eles falaram, alguns anos atrás, todo mundo ficou cogitando, né? Nossa, é agora, né? O que vai acontecer? O mundo vai acabar e toda aquela transição. Depois passou que se esqueceu tudo. Mas se a gente lembrar como ele está falando aí hoje, o que ele falou? Dos bélicos, das guerras, né? Que se o homem não conseguisse se entender, se compreender e se melhorar, as guerras viriam para que as coisas melhorassem. Até quando veio a pandemia, né, a gente começou a pensar, né, talvez a guerra não fosse guerra bélica de armas, né, e destruições, mas sim uma guerra de doença, né? Que o que fez com essa doença? Fez mexer com o mundo inteiro. Acho que foi uma maneira de que todas as pessoas aqui no plano terrestre sofreram algum tipo de consequência disso. Que não tenham tido perdas no lar, mas ficaram trancadas dentro de casa. Então, de alguma maneira, nós nos envolvemos com um bem maior, onde se despertou na humanidade, pelo menos por algum tempo, porque agora já está tudo esquecido de novo, né? Já voltou tudo a ser como era. Despertou na humanidade ver que o próximo estava bem próximo. E eu falo, qual que é o próximo bem próximo? É dentro de casa. É dentro da nossa casa. Porque tem casais que têm aí 30, 40 anos de casado que não tinham convivido uma semana junto dentro de casa. Por quê? Levanta cedo, vai trabalhar, outro vai trabalhar, é filho. Teve filho que nunca conviveu com o pai. Porque a mãe trabalhava e o pai trabalhava, de manhã deixava na avó, ou deixava na escolinha, pegava de... Então, foi um break, né? Foi um stop geral.
e todo mundo se trancou, porque o medo era tão grande que todo mundo se trancou. Aí você foi conviver com seu filho, você foi conhecer o seu filho, você foi conhecer o seu marido, você foi conhecer a sua sogra, o seu sogro que às vezes moravam com você. Nós mudamos de alguma maneira. E eu acredito que foi uma maneira de mostrar que nós ainda não aprendemos nada, né? Que nós ainda teremos muito a aprender. Feliz daquele que conseguiu aprender um pouquinho daquilo. E aí ele fala, mas onde está a felicidade de tudo isso? A felicidade só vai existir quando nós conseguirmos olhar o nosso próximo, bem próximo, ou aquele próximo um pouco mais longe, como se fosse nosso irmão. Porque Jesus não falou, né? Pra gente amar, né? O nosso próximo, a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. A gente fala isso decorado, né? Fala decorado, mas você faz. E o Pai Nosso aqui? Alguém, todo mundo sabe o Pai Nosso, não sabe? De cor e salteado. Você faz cada linha daquele Pai Nosso? Em algum instante da sua vida? Não faz. A gente lê. Aliás, a gente nem lê, a gente decorou, né? Decoreba na cabeça. Mas se a gente conseguisse fazer uma linha do Pai Nosso, nós iríamos nos melhorando. Porque é uma oração maravilhosa, que vem aí de séculos e séculos, né? Então, a verdadeira felicidade é aquela que Jesus veio tentar colocar para nós. É aquela que dá empatia, né? Aquela que eu vejo o meu próximo com a necessidade e eu o auxilio sem humilhá-lo, né? Sem falar que eu sou superior a ele, mas me igualando a ele, mostrando que nós estamos juntos aqui, dando a mão para aquela criatura conseguir alguma coisa, né? Para aquela criatura ter uma blusa, uma calça, um pãozinho, um copo de leite, ou qualquer coisa parecida com isso. A necessidade, o que é o melhor? É aquilo que eu necessito naquele momento. Às vezes é tão pouco, às vezes é só o meu ouvido para escutar alguém falar alguma coisa. Já vou acabar, gente. Eu falo do ouvido porque ultimamente, alguns anos para cá, a gente tem visto muitos suicídios de gente jovens ainda. E eu fiquei espantado porque fazia muito tempo que você não escutava falar sobre isso. Por quê? Porque nós não estamos dando os nossos ouvidos para aquele que precisa. Nós não estamos estendendo a nossa mão para aquele que precisa. Nós estamos não enxergando quem está dentro da nossa própria casa. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas era meu vizinho e morreu, eu nunca percebi que ele tinha algum problema. Porque eu nunca olhei. Porque tudo tem sinais. Tudo tem sinais. A pessoa pede socorro desesperadamente e os outros não conseguem ouvir. Por quê? Eu estou lá, como eu disse no começo, rica, poderosa e jovem, né? Se eu sou rica, poderosa e jovem, eu não preciso dar de nem de ninguém. Então que se dane se meu vizinho morreu. Olha o egoísmo. Olha quanto eu tenho que aprender ainda. Então saibamos afiar mais os nossos ouvidos para que a gente enxergue o socorro de um companheiro ao nosso lado, para que a gente consiga trazer a ele a felicidade que não é deste mundo, porque ela não é material. É aquela felicidade que emana luzes de amor, de compreensão, de positividade, de esperança, de gratidão por aquele que te fez alguma coisa que foi bom. Ser grato. Quando a gente é grato por alguém que fez alguma coisa muito boa pra gente, parece que lá dentro do nosso coração é tão bom, né? Então sejamos gratos pelas coisas que as pessoas nos fazem e vamos fazer pelo outro também, porque é só assim que o nosso planeta vai evoluir, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus, que ele veio aqui ensinar o quê? Amor, compaixão, caridade, humildade, benevolência, né? É isso. Eu falo que assim, é a palavrinha mágica, onde há amor, há compreensão. Às vezes alguém briga com alguém, porque como que você vive com essa pessoa aí? Porque ela ama, quem ama compreende, quem ama passa por cima, não é isso? Então não critique, ame também, porque o amor, com o amor, tudo é possível. Obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que abra em vocês alguma coisa de novo, porque esse é o nosso objetivo, que vocês abram os seus caminhos, para que todos nós juntos possamos fazer uma caminhada aí evolutiva muito boa. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que vão para os seus lares, distribuam toda essa luz que emana nessa casa, que emana no nosso evangelho, que emana do nosso Jesus maior, tá? Muito obrigada a todos pela paciência. Boa noite a todos.
noite a todos. Vamos agora então nos preparar para a segunda fase do nosso trabalho, para aquele passe bendito que vamos receber. Vamos fechando nossos olhos, todos nós, serenando nossa mente, nosso coração, agradecendo, pensando e levando para casa todas essas palavras que a palestra nos trouxe, pensamentos, reflexões. Levemos isso para os nossos lares e vamos nos colocando abertos para tudo aquilo que vamos receber desse passe que vem vindo em nossa direção. E assim agradecendo ao nosso Mestre, a essa equipe espiritual que comanda a nossa casa. Vamos orando a prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou, nos preparando profundamente para esse momento que vem aí, que vai nos recarregar, que vai nos orientar, que levamos para casa toda essa energia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja.